Olá, bom dia a todos e a todas. Começamos agora a primeira edição do webinar Diplomacia em Debate, uma iniciativa da ADB Sindical com o apoio da Empresa Oficina. Nesse debate, nós trouxemos um assunto que vem desafiando o serviço consular nos últimos meses, a pandemia. A pandemia criou fronteiras de diversos países que foram fechados e voos cancelados. Muitos brasileiros que estavam fora de casa, de repente, não podiam mais voltar para o seu país, para o Brasil. Isso gerou uma demanda imensa para os consulados e as embaixadas do mundo, com pedidos de ajuda para retornarem a seu país. Um comitê de crise, então, foi montado no Itamaraty e diplomatas, oficiais, assistentes de chancelaria, além de funcionários locais, se mobilizaram de uma maneira inédita para analisar e resolver os pedidos em tempo recorde. Em cerca de 2 meses de trabalho, o Itamaraty repatriou mais de 22.500 brasileiros, superando este enorme desafio que ainda não acabou. São 4.000 brasileiros que ainda aguardam para voltar para casa. E todos os funcionários do Itamaraty no Brasil e no exterior continuam a trabalhar de uma forma incansável. Esse será, então, o tópico que nós vamos abordar hoje, agora. Quais foram as experiências e os aprendizados com o trabalho de repatriação dos brasileiros? E quais são os desafios? Mas antes de iniciar esse debate, eu queria convidar todos vocês para assistir o depoimento da Catarine. A Catarine é uma brasileira que passou pela experiência da repatriação quando estava na Índia. Vamos assistir? Olá, meu nome é Catarine e eu estava trabalhando como professora de inglês na Índia quando fui surpreendida pelo lockdown. Eu tive o apoio da Embaixada de Nova Delhi desde o dia 18 de março, que foi o dia que anunciaram o lockdown e que eu já não teria mais o apoio da escola. Eu ligava para a embaixada todos os dias, até de madrugada, porque eu estava muito insegura e a situação estava ficando cada dia mais difícil. O trabalho que a embaixada fez para a nossa repatriação foi excepcional. Foi tudo muito bem planejado, minuciosamente organizado, e eu estou muito feliz de poder aqui expor a minha experiência para poder demonstrar um pouquinho da gratidão, que é imensa, por todo o apoio e ajuda que eu tive deles. Nossa, que aflição, né? A Catarine passou. De repente, se vê presa num país estranho, sem a possibilidade de voltar para casa, né? Sobre isso nós vamos debater. Eu sou Patrícia Marins, sou sócia-diretora da Empresa Oficina, especialista em relações públicas e professora também do Instituto Rio Branco em Relações Públicas e Diplomacia. Aqui conosco está a embaixadora Gisela Padovan, cônsul-geral do Brasil em Madrid, e também o deputado Alex Manente, que é também secretário de Relações Internacionais na Câmara dos Deputados, e o presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros no Porto, em Portugal, Vitor Barros. Eu gostaria de, desde já, agradecer a presença de vocês e agradecer também o convite e também todos que estão agora nos acompanhando pelo Facebook da ADB Sindical. Queria lembrar a vocês que esse webinar ficará gravado também no Facebook da ADB Sindical. E vocês podem participar do nosso debate enviando as suas perguntas nos comentários. Nós vamos selecionar as principais perguntas e responder aqui durante o nosso período de webinar, né? Eu queria então, começando, passar a palavra para a embaixadora Gisela, para que ela faça considerações iniciais, já agradecendo a embaixadora pela sua disposição também em atender aqui o nosso convite, né? E eu queria perguntar para a senhora como tem sido, pedir à senhora para descrever como tem sido o trabalho consular agora, nesse momento de pandemia. Bom dia Patrícia, bom dia a todos aí no Brasil, boa tarde aqui já é de tarde na Espanha.
Bom, primeiro eu queria me apresentar, como sou aqui em Madrid desde outubro. É a primeira vez, curiosamente, em 30 anos de carreira, que eu trabalho em um consulado, sempre trabalhei em embaixadas grandes, Washington, Buenos Aires, missão junto à ONU. Mas eu queria dizer que eu estou fascinada com o trabalho consular, que muitas vezes é um trabalho mal compreendido e pouco valorizado. Mal compreendido porque as pessoas às vezes não entendem. Uma das perguntas pode parecer óbvia, mas que eu ouço muitas vezes as pessoas falam: qual é a diferença entre uma embaixada e um consulado? E eu digo: a embaixada é governo a governo, o consulado é o governo e a população, são os brasileiros aqui que a gente atende. Então tem essa dimensão humana que está mais acentuada agora nessa época de pandemia, que eu acho que é realmente uma vertente fascinante de um trabalho que historicamente foi pouco valorizado, visto às vezes como burocrático, mas que nesse momento de pandemia eu acho que ele está na frente das atenções. Eu acho que o Itamaraty hoje, a parte mais importante nesse momento, realmente é não só a repatriação, mas a atenção aos que ficam. Tem gente que fica e a gente procura viabilizar abrigo, às vezes cesta básica, assistência psicológica, porque o consulado tem uma psicóloga. Então, todo tipo de assistência está sendo dado, não apenas a repatriação. Eu acho que haverá espaço para eu falar especificamente da repatriação mais adiante, né? Sim, muito obrigada, embaixadora. Deputado Alex, eu queria também aproveitar aqui e agradecer a sua participação e passar a palavra para comentários iniciais sobre o trabalho que o senhor tem desenvolvido aí nesse momento tão difícil de pandemia, deputado. Olá, Patrícia. Olá, embaixadora Gisela, Vitor. É uma satisfação falar com vocês. Quando assumi a Secretaria de Relações Internacionais no início do ano passado, não imaginava que teríamos uma pandemia pela frente que paralisaria o mundo. E, obviamente, os desafios são enormes. Eu quero, antes de mais nada, falar da minha satisfação, no momento de crise, de ver o trabalho consular brasileiro em todo o mundo. Nós tivemos aí uma relação direta com o Ministério das Relações Exteriores, onde nós tratamos a questão da repatriação, já que ocorria um número imenso de pessoas que solicitavam o nosso apoio. O nosso apoio ele é limitado, porque depende de fato do Ministério e das embaixadas, e em todos os países do mundo o consulado brasileiro atuou de maneira direta, como foi bem descrita pela brasileira que estava na Índia e que teve a repatriação feita pelo consulado e embaixada. Eu creio que nós vivemos um momento que é necessário debater não apenas a repatriação, porque creio que a maioria dos repatriados das repatriações já foram realizadas. Nós precisamos começar a debater a relação com o mundo nessa questão comercial. O Brasil sofrerá muito as consequências por conta de ser um país em desenvolvimento e, obviamente, o fechamento da economia trará sérias consequências. Porém, o momento que foi realizado, desde o dia do fechamento quase que mundial, o Brasil trabalhou muito bem e eu quero, em nome aí da Gisela, parabenizar todos aqueles que se dedicaram. Foram mais de 20 mil repatriados em locais que existiam de tudo. Existiam turistas que estavam já sem o pacote, sem o voo, existiam pessoas que trabalhavam e encerraram seus contratos, existiam estudantes fazendo intercâmbio, e os consulados em todo o mundo trabalharam muito bem para poder atender quase que a totalidade das pessoas que necessitavam. Obrigada, deputado. Nós vamos entender um pouquinho mais o trabalho que o senhor tem feito na secretaria também. É muito importante essa visão do parlamento também, nesse trabalho integrado, né, de repatriação dos brasileiros. Eu que, dando continuidade aqui, eu queria também dar as boas-vindas ao Vitor Barros. O Vitor é o presidente do Conselho de Brasileiros no Porto, em Portugal. E eu queria agradecer também, Vitor, pela disposição estar aqui falando com a gente, e queria te passar a palavra para considerações iniciais, já te perguntando qual tem sido a contribuição hoje do Conselho no Porto. O que vocês têm feito? Explique um pouquinho qual é o papel do Conselho de Brasileiros no Porto e como é que tem sido atuar nesse período de pandemia. Muito obrigado, né? Muito obrigado a todos, olá, né? A todos e a todas. É um prazer aí fazer parte desse painel, né, que traz uma questão aí tão atual
e que afetou bastante a vida dos brasileiros ao redor do mundo, né? E colocou aí não só a diplomacia consular em um papel de grande evidência e de mais responsabilidade, né? A gente que acompanha aí já sabe o papel e responsabilidade do consulado, né? Como também outras diversas esferas, né? Esferas comunitárias, como as associações, lideranças diversas e, claro, o próprio Conselho de Cidadãos aqui, né, o que não foi diferente aqui no Conselho do Porto. Nós já vínhamos aí com um trabalho, né, desde 2019, porque Portugal virou, né, para os imigrantes brasileiros um lugar, né, alta incidência de imigrantes brasileiros que vieram para Portugal, quase que duplicou esse número, né, de 2018 para 2019, então já era um fato bastante desafiador aí para os conselhos, né, os próprios apoios nacionais. E aí agora, muito mais com, né, esse período de pandemia, que aí todo o esforço, atenção aí, né, triplica, quadriplica, enfim, não tem nem como aí dizer o grau de dificuldade, né, mas algo inimaginavelmente foi ampliado, isso pode ter certeza disso. Né? E aí eu acho que o papel aqui, enquanto conselho, né, enquanto uma comunidade, membros da comunidade disposto e de forma voluntária, né, a colaborar com o consulado, né, falo especificamente aqui no Porto, né, foi importante, acho eu, esse suporte, né, em loco e alguns suportes pontuais que foram feitos aqui, enquanto decisões, né, a níveis estratégicos e de apoios mais amplos para a comunidade fossem realizados, né, nesse período atípico no qual vivemos. Acho que é isso, acho que nós podemos dizer que nós, enquanto conselho, né, apoiamos aí o consulado, né, dando suporte, criando redes, né, com a comunidade, de forma a sustentar, né, as ações que o próprio consulado tinha dia após dia, né, para enfrentar essa pandemia. Creio também aí que futuramente a gente pode, né, clarificar um pouco, né, quais foram as atividades aqui do Conselho de Cidadãos do Porto, especificamente, né, e como pontualmente nós conseguimos aí dar esse suporte, né, de uma forma que conectasse a comunidade, desse um apoio, nem que seja emocional, né, imagina, estamos passando aí por situações, né, pessoas, né, perderam-se seus ideais, né, perderam-se, né, seus sonhos e que não sabem quando podem regressar, e os canais, né, noticiavam coisas assim que deixava a pessoa cada vez mais aflita, mais angustiante, né, mais angustiada. Então isso é uma coisa que nós conseguimos, assim, né, tentamos, né, dar apoio. Olha, a região que você está, tem um apoio tem um apoio assim, né, qual que é a situação, e casos críticos direcionar, né, para o consulado, que virou tipo uma mãe, né, uma central que, né, todos esses apoios, né, interligavam, se fechavam ali de forma a eles poderem colaborar. E aí o papel deles, assim, é único, não só o papel daquela na linha de frente, né? E acho que vai ter para a gente poder falar isso, como também os estratégicos para poder, né, nós conseguimos aí trazer um voo para o Porto, né, para poder fazer a repatriação, e a maioria dos voos na Europa toda saiu das capitais, né? Então foi um trabalho aí único, né, do consulado aqui, e pronto, acho que de uma forma geral eu consegui, né, iniciar isso, e muito obrigado pelo convite. É muito interessante ver como a pandemia tem estimulado um trabalho integrado, não apenas dentro do Itamaraty, né, com o corpo diplomático, mas também reconhecendo os profissionais de apoio do Itamaraty, como disse a embaixadora, né, o Congresso Nacional, os conselhos. De fato, esse trabalho de união interdisciplinar é o que tem garantido aí não apenas o desafio a ser enfrentado, mas também soluções que possam ser vislumbradas, né? E dentro desse sentido, nós já estamos recebendo várias perguntas, e eu queria perguntar aqui para a embaixadora Gisela. Embaixadora, a senhora que é cônsul em Madrid, né, e vem acompanhando de perto esse trabalho de repatriação, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa experiência. A senhora contava para mim há pouco que no próximo sábado a senhora vai
com mais uma vitória, né? Um próximo voo saindo daí com 400 brasileiros virá ao Brasil. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que tem sido isso, como é que tem sido essa experiência, quais têm sido os gargalos, os desafios. Fala para a gente que a gente está de fora disso tudo e a gente fica imaginando quão difícil é essa tarefa. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas e vidas que estão passando um momento de um sonho que foi rompido, né? Pessoas que estão sem dinheiro, pessoas que estão muitas vezes sendo vítimas da própria doença e que precisam vir para o Brasil. Como é que tem sido isso, embaixadora? Olha, Patrícia, é um desafio enorme para mim e para a minha equipe, e acho que para todo Itamaraty. Nós passamos de um modo, vamos dizer, o consulado em geral tem um lado burocrático, porque nós fazemos todos os documentos, nós somos um grande cartório, desde que você nasce, vem a certidão de nascimento, até o óbito, casamento, CPF, título eleitoral, passaporte, a procuração. Então, ele tem um ritmo, de uma certa maneira, burocrático, embora exista sempre a vertente da assistência consular. Nós tivemos que passar a operar no modo de emergência, repentinamente, sem aviso prévio. E foi uma experiência bastante desafiadora, mas que deixou algumas lições. A primeira delas é uma lição que eu sempre ouvi de vários chefes que me falavam assim: Gisela, não basta ter instruções, tem de ter bons contatos. Então, a importância da rede de contatos aqui foi fundamental, desde rede de contato com as empresas aéreas, com as autoridades locais de imigração, a polícia aeroportuária, os outros consulados que transmitiam informações, e o contato com a própria comunidade. Eu sempre insisto que é importante a matrícula consular, que a gente tenha os dados da comunidade aqui no consulado para a gente poder chegar até ela. Então, faço mais esse apelo para os brasileiros que estiverem nos ouvindo. Deixem os contatos aqui com a gente, porque no caso do voo, e realmente vamos ter um voo agora sábado, nós estamos indo procurar as pessoas de acordo com alguns critérios, que o deputado lembrou muito bem, os turistas que foram deixados aqui por voos cancelados, neste segundo voo, porque esse é o segundo voo de repatriação de Madrid e Barcelona, não vamos esquecer, tem um outro consulado aqui na Espanha e a gente está trabalhando em conjunto. Os estudantes que agora os cursos estão terminando e voos cancelados também, e pessoas desvalidas que realmente viram o seu sonho acabar, viram o seu emprego desaparecer, a sua fonte de renda. Então, é muito importante esse contato. Nós também buscamos intensificar o nosso trabalho nas redes sociais. Nós já tínhamos um Facebook, passamos a ter um Instagram, temos a nossa página e habilitamos um segundo telefone de plantão, porque um só não estava dando conta. Então, até me referindo ao vídeo, as pessoas ligam a qualquer hora do dia ou da noite, e embora a minha equipe esteja toda em casa por causa da Covid, nós estamos trabalhando ininterruptamente, sábado, domingo, feriado, de noite. Eu até fazer um apelo, gente, se não for urgente, não ligue de noite, mas as pessoas ligam à meia-noite, à 1, às 2, mesmo com coisas que não podem ser resolvidas, né? Mas a gente está sempre ali atendendo, e essa flexibilidade também foi uma grande lição, ver que de casa a gente também consegue continuar trabalhando, a gente não está produzindo os documentos regulares, estamos trabalhando apenas com documentos de emergência e nos concentrando, como falei, nesse voo do próximo sábado, com 400 pessoas de Madrid e de Barcelona, quer dizer, da Espanha inteira, no fundo, porque tem gente vindo até das ilhas, é uma operação bastante complexa, então nós estamos essa semana totalmente voltados para a realização do voo no sábado. Acho que é isso. Que maravilha! É muito interessante a gente ver como a pandemia tem trazido aprendizados, né? Assim, como a senhora falou, aprendizados, a flexibilidade, o apoio da tecnologia, o mito de que não era possível trabalhar de casa, né? Principalmente quando você tem muitos ritos burocráticos, né? Mas a pandemia está dizendo que é sim, é possível fazer isso e com agilidade, né? E eu queria aproveitar para perguntar para o deputado Alex. Deputado, a gente já recebeu uma pergunta aqui para o senhor, eu já tinha separado uma também, então eu vou fazer duas em uma, tá, deputado? Claro. O deputado Alex Manente, que é também deputado federal e é também o secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Deputado, a minha dúvida era, como é que a secretaria, né, que o senhor assumiu,
vem acompanhando esse trabalho de repatriação e de que maneira, de uma maneira geral, como é que o Poder Legislativo auxiliou essa repatriação? E a pergunta que vem que vem aqui, não tem o nome de quem mandou, mas como o Congresso, de uma maneira geral, tem acelerado o processo de repatriação dos brasileiros. Então, são 3 perguntas em uma, deputado. Tá, vamos lá. Primeiro, Patrícia, o Congresso Nacional não tem a missão de executar. Então, nossa missão é dar todo o suporte e apoio para o governo federal, através do Itamaraty e, consequentemente, das embaixadas, a ter condições para executar tal repatriação. Então, o Congresso se colocou à disposição, tive uma reunião logo no primeiro dia de fechamento na maior parte do mundo, por conta da pandemia, com o ministro Ernesto Araújo. Nós fizemos uma integração, nossas equipes se falaram rotineiramente para poder ter aí uma sintonia nas execuções que eram realizadas pelo Ministério. Até porque as embaixadas tiveram um papel muito importante de se colocar à disposição, mas muita gente recorria também ao Congresso para buscar alternativas de ter essa repatriação. E essa integração foi sendo realizada para e passo com o Ministério das Relações Exteriores. Outra questão importante é que nós nos colocamos à disposição na integração com a ONU. Fizemos várias audiências com a ONU para poder ter uma sintonia naquilo que era a função legislativa, as medidas que precisariam ser aprovadas, aquilo que precisava ter um rito diferenciado. Nós nos colocamos à disposição para aprovar. Isso em nome da Câmara dos Deputados, junto com o presidente Rodrigo Maia. Nós tivemos oportunidade de dar celeridade a convênios que precisavam ser estabelecidos, que é o papel original da Secretaria. Nós demos celeridade a determinados convênios e, principalmente, nos colocamos à disposição para poder minimizar qualquer eventual dano diplomático, que, infelizmente, por conta do afloramento político que existe no país e no mundo, nós temos que muitas vezes minimizar, porque não é hora de guerra, é hora de paz, é hora de buscar o entendimento para solucionar a vida das pessoas. Esse foi o papel do Legislativo. Nós apoiamos as iniciativas, demos todo o suporte necessário do ponto de vista orçamentário, que é o que o Legislativo pode fazer, para que fosse viabilizado. Inclusive, tivemos oportunidade de integrar com o Ministério das Relações Exteriores como seria feita a utilização dos FABs para a repatriação. Como disse a embaixadora, em determinados casos houve uma parceria com a empresa de transporte aéreo, mas muitas vezes foi o próprio FAB que foi retirar essas pessoas que estavam aí esperando repatriação. Que interessante ver, né, quando o Congresso se dispõe a ser de fato a caixa de ressonância da sociedade, que é o seu papel, ele está aberto a ouvir, a solução é costurada, né? A embaixadora disse que não basta apenas nós termos que seguir os ritos, mas nós temos que ter também o relacionamento, né? Agora o relacionamento vem quando cada um de nós, como agentes ativos da sociedade, em especial o Congresso, a Câmara dos Deputados, no caso, a parte do Congresso que o senhor representa, se dispõe a ouvir, né? E isso é, de fato, um mérito no momento em que a sociedade vive, né? É um dom que está cada vez mais raro, né? A gente não percebe a disposição das pessoas em ouvir para poder, de fato, construir políticas públicas e construir soluções, né? E eu queria aproveitar o ensejo para perguntar para o Vitor, como é que tem sido essa escuta ativa de vocês, que representam conselhos, no seu caso, Vitor, representando o Conselho de Brasileiros aí na cidade do Porto, muitos brasileiros aí, né, muitos brasileiros em Portugal. De que maneira você acredita que essa crise contribuiu para a experiência dos conselhos de brasileiros? Eu posso dar aqui o nosso exemplo, né, aqui no Porto. Eu acho que como o próprio deputado bem disse, né, o suporte, o apoio. Eu acho que nós aqui, o nosso trabalho é esse, dentro das nossas limitações. Então, é um corpo de voluntários, né? Eu sou professor universitário, nós temos advogados, psicólogos, enfim,
né, compõe aí hoje o nosso conselho 11 membros e que tem alguns contatos, né, com outras, né, com as suas próprias esferas, e a gente tenta colaborar naquilo que é possível. Então, nós temos umas limitações, né, ainda mais visíveis aí, né? Então, o que nós podemos fazer é tentar apoiar na medida do nosso possível, né? E essa interlocução entre a comunidade, os nossos setores de atuação, né, para poder levar esse conjunto de informações aí para o consulado, para ele poder desenvolver o trabalho dele, até diminuindo um pouco, né, algum esforço, alguma bagagem de buscar certos tipos de informações locais, igual eu estou afastado, eu estou a 50 quilômetros do porto, tem outros membros que também estão mais afastados, e cada região aqui tem um certo movimento, né, para essa questão da pandemia, de apoio. Então, a gente fazia chegar essas informações todas que ajudavam. Quando chegava uma pessoa, né, numa situação desvalida aqui na minha região, né, já tinha os contatos diretos, telefones até, por exemplo, de vereadores de ação social. Então, tudo que a gente conseguia, né, munir de informações e bons contatos, né, como o embaixador aí diz, a gente fazia chegar para o consulado para facilitar, coisas que eles já tinham, claro, bastante, um corpo bastante de informação ao longo dos anos, mas sempre uma informação atualizada, né, alguns dados aí ou alguns movimentos locais, ou seja, associações locais, alguns grupos de brasileiros que estavam aí dispostos, né, a ajudar. Então tinha, por exemplo, restaurantes, né, que estavam com as suas portas fechadas e falou, olha, nós temos alimento aqui, para onde a gente tem que poder mandar isso, né? A gente tinha um grupo de advogados, por exemplo, olha, a gente quer ajudar, né? Me fala aí o que é preciso, que a gente tenta ajudar. Teve alguns, inclusive, que cederam um quarto de hóspede, por exemplo, para poder acolher essas pessoas até que elas pudessem voltar, né? Aqui em Portugal, aqui no Porto em específico, né? Só para que possam entender, né? Nós tínhamos aí 70 voos diários para o Brasil, né? E do nada, por causa do estado de emergência, isso caiu para 2 ou 3 voos, né? Apenas. E com destino para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, só aí já se consegue imaginar as complicações todas, né? E o número, né, de brasileiros aqui retidos. Não posso aqui, não tenho informação para dizer se foi um dos maiores ou não, mas um número bastante substancial, né? Então, o primeiro trabalho nosso aqui foi apoiar, né, tentando, no primeiro momento, amenizar um pouco, né, essa angústia dos tios, informando, olha, o pessoal está trabalhando, isso são situações complexas, então pode ter certeza, a embaixada articulando com o governo, com as companhias aéreas, para poder mobilizar isso, e então logo as coisas vão se resolver. Você está bem aí, você tem alimentação, você, né, tem lugar para se hospedar. Então, essas eram as perguntas que nós fazíamos, né, para ter esse mapeamento e ver os casos mais críticos para a gente poder direcionar. Alguns até a gente podia ajudar, igual aqui, como tinha essas pequenas redes, a gente falava, olha, está precisando de alimentação ali, aqui, acolá, até para desafogar um pouquinho, né, o trabalho aí do consulado, que foi brutal, pelo menos no Porto, que é onde a gente tem essa experiência, eu posso dizer bastante. Então, essa é essa articulação direta, né? Sempre que tinha casos mais críticos, a gente fazia chegar para o consulado. E o consulado, por exemplo, também teve inúmeros apoios né, não só da comunidade, mas, por exemplo, um grupo de médicos que ajudava com as receitas médicas, né, fazia consulta, um grupo de psicólogos, né, que ligavam, olha, pode deixar assim que a gente liga, a gente fala com eles, tenta um pouco amenizar essa situação, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Portugal, aqui no Porto em específico, né, o consulado estava recebendo uma média diária de 90 e-mails, 200 chamadas entre março e abril. Então, além das outras atividades, além de estar com estado de emergência, um monte de procedimentos novos, né, tinha que... Imagine um caos instalado, e eles conseguiram ainda dar essa vazão toda de resposta. Então, o nosso trabalho, né, basicamente, era tentar dar esse apoio e essa ajuda aí, né, à medida que foi possível. Então, eu acho que isso conectou, né, acho que se for falar assim, os pontos, né, positivos disso, acho que conectou ainda mais, né, a comunidade com o conselho com o consulado, enfim, essa sinergia, né, funcionou, acho que de uma forma ímpar durante esse período, né, e que ajudou a conectar de forma ainda mais rápida, né, para resolver essas situações que iam surgindo dia a dia, né, essa quantidade aí enorme de situações que
que ia acontecendo. Então, eles tinham, o Portugal em si, fizeram de que forma para coletar essas informações? Através de um formulário. Então, a gente aconselhava, orientava, olha, preencha esse formulário, é importante as pessoas, né, o consulado saber, né, qual a sua real situação, para que, como houve aí, né, os voos de repatriamento, eles conseguiam mostrar, por exemplo, a articulação para mostrar que o Porto tinha um caso especial, tinha mais de 800 casos, né, de pessoas que queriam voltar, então precisava, e não tinham recurso para ir para Lisboa, né, então precisavam de um voo, né, aqui, e essa articulação aí foi né, essa rede, né, Vitor? Criar essas redes, né? O papel de estimular essas redes, criar essas redes, fazer essa articulação, esse papel articulado, né? Como você traz para a gente como uma experiência exitosa. Imagino eu que vai agora render frutos para o trabalho que vem aí, que não terminou, né? Eu queria perguntar, aproveitando, para a embaixadora. Embaixadora, está chegando uma pergunta aqui, vocês me permitam olhar que eu estou usando aqui também o recurso do meu celular para conseguir dar vazão às várias perguntas que estão chegando. Inclusive, queria dizer, se a gente não tiver tempo para responder todas, eu vou tomar liberdade para encaminhar aqui aos participantes, porque são muitas perguntas. Mas, embaixadora, tem uma pergunta da Clarissa Machado para a senhora, que diz o seguinte: alguns países têm legislação que permitem aos consulentes arcarem com os custos de passagem aérea em ocasiões assim, o que facilitaria muito o trabalho de repatriamento. Seria possível fazer algo semelhante no Brasil? Um projeto de lei seria suficiente, por exemplo? Qual a opinião da senhora sobre isso? Olha, em relação eu não sei se ao custo das passagens. Eu entendi bem a pergunta. No caso do Brasil, a repatriação é feita às custas do erário brasileiro. A gente não cobra as passagens das pessoas que vão nos voos. Tem países que fazem diferente, articulam com as empresas aéreas, um preço... A gente tem feito isso também. Em Paris, eu sei que a gente consegue um preço menor, mas não foi possível aqui em Madrid. Então, no nosso caso, o consulado contrata um voo charter, no caso, fazendo uma tomada de preço, evidentemente, e as pessoas embarcam sem pagar nada. Eu sei que na Embaixada em Paris, por exemplo, houve um acordo com a Air France para passagens, acho que por 490 euros. Então, cada caso é um caso. Eu gostaria de destacar que nós temos uma rede enorme de consulados e cada um é uma realidade. Até eu estou impressionada com o fato de haver 70 voos diários do Porto para o Brasil. É um número impressionante. Então, isso dá a dimensão do desafio de assistência e repatriamento que nós temos. Mas acho que, em relação ao projeto de lei, talvez o deputado pudesse comentar, mas o fato é que a repatriação vem sendo feita, uma outra lição é a flexibilidade. Eu acho que a gente tem que ser flexível e cada realidade, nós temos consulados de fronteira, por exemplo, que embarcaram milhares de pessoas em ônibus. Eu sou muito amiga dos cônsules da Bolívia, né, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, em Buenos Aires também, centenas de ônibus levando os brasileiros, Peru, Bolívia. Agora, aqui em Madrid a situação é diferente, então a gente tem essa flexibilidade de acordo com a realidade de cada comunidade local que a gente atinge. Não sei se respondi. Não, acho que acredito que sim. Inclusive, eu não sabia dessas características específicas, né? Falando um pouquinho de legislação, tem uma pergunta aqui para o deputado Alex. Deputado, a pergunta é o seguinte: o Brasil deveria ter uma legislação mais específica para esses casos que a gente está vivendo? Por exemplo, não é muito difícil fazer a escolha de quem repatriar sem ter parâmetros mais precisos? O agente consular não fica muito exposto em relação a como fazer essas escolhas, né? E também o que fazer em matéria de custeio. Há países onde o repatriado tem que pagar a passagem se não for um voo comercial. Essa é a pergunta para o senhor que chegou aqui. Bom, na verdade, Patrícia, a embaixadora já respondeu muito bem que o Brasil tem custeado essa repatriação. Então,
O brasileiro não tem pago essa repatriação, exceto quando ele está fora dos requisitos necessários e apenas quer retornar ao Brasil, mas não por uma necessidade. Aí é uma situação diferente do que o que está sendo trabalhado na questão da repatriação. Outra questão importante, o Brasil tem uma legislação para esses casos. Nós estamos num estado de calamidade, o que permite a mobilidade do poder público em utilizar os recursos para poder resolver os problemas. Obviamente tem que ter toda a cautela e é muito difícil você dar as mesmas condições, foi muito bem colocado pela embaixadora também, de quem, por exemplo, está na Ásia e quem está na América. São situações diferentes. Um voo da Ásia precisa, no mínimo, de uma conexão, de uma escala para poder fazer abastecimento, não existe autonomia da aeronave. Então você tem casos e casos que são totalmente diferentes e você requer o conhecimento do consulado local. É muito difícil você ter a mesma prática na Espanha, por exemplo, do que tem no Japão. Nós precisamos ouvir o consulado local para que o consulado tenha e aborde as características. E esses requisitos das pessoas que precisam é algo que tem que ter e dar autonomia à embaixada. Dificilmente você vai conseguir fazer uma legislação que preveja especificamente cada situação se você não der a autonomia para que a embaixada entenda o que é necessário na repatriação. Eu fiz uma teleconferência com muitos embaixadores. Do México, por exemplo, onde nós tivemos um número excessivo de brasileiros e ali havia um conflito, porque existiam muitos turistas, mas existiam também muitos imigrantes tentando a entrada nos Estados Unidos de maneira ilegal. Então, nós precisávamos buscar uma alternativa de fazer a repatriação. E isso dependeu muito do trabalho manual da própria embaixada. Então, é difícil você dar uma característica por legislação em como você faz essa repatriação num momento como esse, num estado de calamidade que nós estamos vivendo. A repatriação fora do estado de calamidade, ela já tem suas características por legislação. Mas essa autonomia da embaixada, na minha opinião, é fundamental, até porque os embaixadores são muito responsáveis, são bem informados, é importante que a população saiba. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento, e a Patrícia, que é professora na Rio Branco, sabe a dificuldade de se entrar na Rio Branco, de ser um embaixador, não é isso, Gisela? Não é fácil você se tornar um embaixador no Brasil. Então, a pessoa tem um preparo e a responsabilidade do cargo. Tenho certeza que os diplomatas sabem fazer muito bem esse papel de separação de quem precisa e o estado de calamidade permite isso, inclusive. Eu, pegando da deixa do deputado, muito bem esclarecido, deputado, muito obrigada. Eu queria aproveitar para perguntar para a embaixadora, então, como é que são feitos esses critérios, embaixadora? Como poder separar efetivamente um caso de um brasileiro que tem necessidade eminente de voltar para o seu país e algum caso de uma tentativa de turismo ou uma tentativa de entrada indevida no país? Como fazer essa separação no momento onde todos estão colocando aqui que há um volume imenso, né, de demandas aos consulados e às embaixadas? Bom, Patrícia, como eu acho que eu já falei, nós fizemos alguns critérios iniciais básicos, né, que seriam os turistas que tiveram voos cancelados, porque evidentemente fica numa situação muito vulnerável. Nesse segundo voo, principalmente os estudantes, há uma enorme quantidade de brasileiros estudando aqui, e muitos deles estavam para voltar agora maio, junho, com o fim do semestre, e também tiveram seus voos cancelados, e obviamente as pessoas em clara situação de desvalimento. Aí, como bem disse o deputado, e o Vitor também falou, entra esse contato do consulado com a comunidade. E o contato pessoal, um a um. No nosso caso, a gente dividiu o consulado em 10 duplas, e cada dupla se encarregava de 20 pessoas. Então, esse contato pessoal que permitia identificar se essa pessoa efetivamente necessitava de repatriação. Porque, como todos sabem, os recursos são escassos, a gente não terá condições, pelo menos aqui na Espanha, de repatriar todas as pessoas. Então, a gente está priorizando as pessoas que realmente precisam, e isso é feito a critério de cada consulado com
a ajuda dos conselhos, onde há, aqui não há um conselho de cidadãos, mas a gente tem contato com as lideranças, e no contato pessoal com os próprios cidadãos que buscam a nossa ajuda, e que é intenso também. O Vitor falou em 200, nós também tínhamos cerca de 50 telefonemas por hora, por isso tivemos que habilitar um segundo plantão, porque as pessoas reclamavam que estava sempre ocupado, porque as pessoas ficavam ininterruptamente no telefone 12, 14, 16 horas por dia. Então, é um trabalho intenso, e eu queria também destacar outra necessidade de coordenação com as organizações de assistência. Nós temos um bom contato com a Cruz Vermelha, com a Caritas, para abrigar pessoas que até ficam em situação de rua, também com as igrejas que atuam aqui, Igreja Católica, igrejas evangélicas, que nos ajudam às vezes, porque nós não temos recursos suficientes para toda a quantidade de cestas básicas, de ajuda que precisamos. Então, nós temos a Casa do Brasil também, que nos ajuda com a alimentação subsidiada para os nossos voos, para as pessoas que vão embarcar, que vem, como eu disse, de todas as partes da Espanha, porque a gente, entre Madrid e Barcelona, cobrimos todo o território espanhol e há lugares bem distantes. Essas pessoas vêm de trem, às vezes, em viagem de horas, sem comer. Então, é preciso... agora, os critérios, voltando ao centro da pergunta, são basicamente esses, mas é muito importante esse contato pessoal para a gente realmente poder identificar quem precisa voltar, porque, como eu disse, os recursos são escassos. E é muito importante também essa coordenação do Legislativo, da nossa Secretaria de Estado em Brasília, para obter os recursos. Eu fui, durante um tempo, assessora parlamentar do Itamaraty e sei como a disputa por orçamento é cruel, o deputado deve saber. Então, para você conseguir uma fatia do orçamento para essa questão da repatriação, é muito importante também a atuação do Itamaraty em Brasília, buscando os recursos para tal, que não é uma, como vocês podem imaginar, não é uma operação barata. Obrigada, embaixadora. Sem dúvida nenhuma, esse contato olho no olho, né, é algo fruto positivo dessa pandemia, né? A gente poder, na realidade, com um olhar mais da empatia, se colocar no lugar do outro, cada um de nós adotando a postura que nós temos como representantes da sociedade brasileira, né, e conseguir identificar essa dor e a partir dela criar os critérios. Isso é absolutamente incrível, né, ver esse trabalho sendo feito. Eu tenho, assim, várias perguntas aqui, muitas ligadas a o que fazer para acelerar a repatriação. Tá? Então, tem um trabalho imenso que eu falei logo no comecinho, quem está chegando agora, já foram mais de 22.500 brasileiros repatriados, a embaixadora disse que no próximo sábado tem mais um voo saindo de Madrid com 400 brasileiros, isso não para, né? Mas ainda assim, muita gente fora, os dados que eu tenho que são 4.000 brasileiros que ainda estão fora do Brasil. E a pergunta é, o que fazer sobre a ótica do Congresso, sobre a ótica do Itamaraty, o que fazer para acelerar? Há lições aprendidas até agora que poderíamos acelerar essa repatriação? Deputado, o senhor poderia usar a palavra para nos ajudar a entender essa questão, por favor? Olha, Patrícia, a verdade é que agora depende muito de onde você consegue fazer o maior adensamento das pessoas que precisam retornar. Como disse a embaixadora, serão 400 e não foi fácil fazer, tenho certeza, esse adensamento para que todos pudessem ir de Madrid e Barcelona voltar ao Brasil. Creio que 80%, 90% das pessoas já tiveram suas situações resolvidas, das que de fato precisavam de repatriação. E a partir de agora fica casos que são pontuais, e você precisa fazer esse adensamento. Creio que o Brasil, nesse sentido, não deixou nada a desejar a nenhum país do mundo. Nós conseguimos fazer grande parte das repatriações. Acho que aqueles mais desesperados, porque não tinham nem habitação e nem alimentação, foram os primeiros e rapidamente o Brasil, no primeiro mês, já tinha retornado 15.000 brasileiros e agora você vai, para e passo, acompanhando as necessidades e fazendo esse adensamento possível para poder fazer um único voo, para não fazer um voo e buscar uma pessoa ou outra e conseguir trazer a totalidade dos brasileiros. O apoio, volto a dizer, que o Legislativo deu no quesito primeiro orçamentário. Todo o suporte necessário foi dado para que o governo brasileiro se colocasse à disposição
desses repatriados. Outra questão importante é fazer a catalogação das informações. As embaixadas recebem, os consulados recebem. Hoje, mesmo com a dinâmica de comunicação rápida que nós temos, inclusive por rede social, você tem os brasileiros buscam muitas alternativas. O Congresso concentrou na secretaria, nós repassamos ao Itamaraty, que repassou naturalmente às embaixadas para fazer essa repatriação. Creio que nós estamos aí, primeiro, no fim da pandemia. Na minha opinião, nós temos mais um mês, 45 dias. E esse, no máximo, eu espero, porque também nós não suportamos mais. A Europa começou a voltar, a Espanha está voltando, a Itália, que sofreu muito, também está voltando. Aos poucos, o mundo vai retomando seu espaço. Acho que o Brasil será, inclusive, um dos últimos a retornar ao padrão normal, porque foi um dos últimos que começou a ter os efeitos da pandemia, das mortes e contaminação. Mas creio que aquilo que era possível foi feito na sua quase totalidade e falta muito pouco para nós trazermos todos os brasileiros de volta para casa. Obrigada, deputado. Embaixadora, a senhora quer complementar essa questão de como acelerar? Olha, eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que o dado que você deu de 22 mil, a maioria das pessoas já foi repatriada, as situações mais emergenciais foram contempladas, e por outro lado, como também o deputado lembrou, eu estou olhando aqui da minha janela, o movimento já é 50% do normal. A Espanha está um pouquinho, talvez, atrás da Itália, da Alemanha e de outras, porque o caso aqui foi muito grave, mas todos os países europeus estão reabrindo, as lojas já estão reabrindo, os restaurantes podem reabrir com uma ocupação muito pequena, mas já podem começar a reabrir. E a ideia é que ao longo do mês de junho, até o final de junho, inclusive eu tenho notícia de que o turismo internacional aqui na Espanha vai ser liberado a partir de 1º de julho, e estavam tentando a Itália antecipar para 15 de junho. Então a ideia é voltar à nova normalidade, não vai ser a normalidade que a gente conhecia, mas então de um lado, assim, os casos mais graves já foram, de outro, as pessoas já estão vendo aqui a luz no fim do túnel, muitas pessoas já estão recuperando sua fonte de renda, trabalhadores em serviços, cabeleireiros já abriram, os Uber estão de volta, então acho que já existe uma situação um pouco diferente aqui na Espanha, de um mês atrás, que tira um pouco a pressão. Nós tivemos, inclusive, muita gente que desistiu do voo, tinha se inscrito e de repente falou, não, olha, pensei melhor, vou ficar. Então, tem uma dinâmica um pouco distinta. Eu acho que não é o caso mais de acelerar. A gente está fazendo o possível, vamos ter esse segundo voo no sábado, mas acho difícil até ter um terceiro, porque a situação está voltando ao normal aqui na Europa. Nossa, o tempo voou, não sei vocês, mas eu ficaria aqui um tempão, porque eu estou aprendendo muito e eu espero que todo mundo que esteja acompanhando com a gente também esteja aproveitando para entender um pouquinho esse aspecto tão interessante, tão louvável desse trabalho feito aí em conjunto, né? Ficou muito claro que é um trabalho muito bem sucedido, porque é um trabalho coletivo, é um trabalho em conjunto. E nós estamos chegando ao final aqui, lembrando a vocês que as perguntas que não param de chegar, nós vamos encaminhar também para todos os participantes. Esse é o primeiro só webinar da Associação dos Diplomatas, da ADB. Na próxima terça-feira, dia 2, a gente está de volta, então teremos um outro momento para falar um pouquinho sobre diplomacia em debate. E eu queria, então, aproveitar para as palavras finais de cada um de vocês, agradecendo demais pela disponibilidade em estar conosco, em abrir esse diálogo. Eu, particularmente, acredito que as soluções, elas vêm quando nós nos dispomos a ouvir e nós nos dispomos a entrar no debate e a procurar sempre o consenso coletivo, dando espaço para que todo mundo possa, de fato, opinar, né? Sem totalitarismo, sem autoritarismos, né? Mas com espaço de fato para o debate. E queria muito, então, dar essas palavras, a oportunidade para que todos possam comentar, começando pelo Vitor, e a minha sugestão é que a gente possa falar sobre fechando os aprendizados, Vitor, os grandes aprendizados, se você pudesse falar numa frase,
quais aprendizados até agora, o lado bom da pandemia, né? Eu sempre falo, uma pandemia sem precedentes, que pegou todo mundo, grande cisne negro, que ninguém imaginava que viria tão rápido, mas que tem trazido muitos aprendizados e eu espero muito que esses aprendizados fiquem. Quais são os aprendizados, então, Vitor, para a gente poder fechar e te dando a oportunidade das suas palavras finais? Por favor. Muito obrigado, então, por esse, né, esse debate muito, muito rico. A gente que está muito envolvido, talvez, né, não consegue, né, transmitir tudo dessa forma aí, as pessoas ouvem. E eu acho que o aprendizado disso tudo é essa sinergia, né? Acho que a palavra que eu posso dizer aqui seria essa sinergia, essa conexão com tudo e com todos, né, de forma a sermos humanos, né, transmitir essa humanidade e apoiar. Então isso é muito bonito, é muito gratificante ver todo esse apoio da comunidade, né, pessoas surgindo aí, né, de onde a gente menos espera para poder colaborar, para poder ajudar. Então acho que isso aqui é o mais bonito disso tudo, né, que a gente leva de aprendizado. Muito obrigado. Engraçado, Vitor, assim, peculiar, curioso, que enquanto você fala isso, chega uma pergunta para você que você já responde. Do Adam Jaime, que era justamente quais lições aprendidas dessa mega operação para o Conselho, né? Então, tá aí a sinergia como a mega lição na palavra do Vitor. Deputado, passando para o senhor, por favor, suas considerações finais e também sobre o aspecto do parlamento, né? O senhor como secretário dessa secretaria importante, muito importante, principalmente no momento de pandemia, deputado. Imagino eu que o senhor não imaginava que passaria isso quando assumiu, né, lá a presidência dessa secretaria. Quais lições, deputado, o Congresso, a Câmara dos Deputados, a sua secretaria poderia destacar como principais lições na pandemia, nesse apoio aí à repatriação dos brasileiros? Primeiro, Patrícia, agradecer a oportunidade, agradecer também ao Vitor e à Gisela que participaram desse painel conosco. Alguns aprendizados. Primeiro, a importância do ser humano. Muitas vezes a relação internacional ela se faz apenas na relação entre países, entre chefes de Estado, e nós notamos que a pandemia traz o aspecto humano para todo tipo de relação. Então, essa solidariedade, esse amor ao próximo, essa preocupação com o ser humano, ela sobressaiu acima de tudo nesse momento. Outra questão importante, as utilizações das ferramentas tecnológicas. Nós vivíamos já uma revolução da tecnologia que foi acelerada pela necessidade. E nós certamente não viveremos mais sem a tecnologia que nós utilizamos durante a pandemia, inclusive no parlamento, que votou medidas rápidas. O parlamento foi muito eficiente em todo momento que foi chamado para resolver os problemas do Brasil. Esteve pronto e usou a tecnologia. Inclusive, isso eliminará custos que muitas vezes são excessivos. E, por fim, falar algo que poucas pessoas falam. O que dá certo a gente não noticia. O trabalho das embaixadas e do Itamaraty nessa questão da repatriação foi muito bem feito. Tanto é que nós não tivemos uma matéria sequer de problemas que não deu certo uma repatriação aqui para o Brasil. Isso significa que nós temos que parabenizar todos que se empenharam nisso, que muitas vezes passam despercebidos, seja os órgãos de relação com a comunidade, seja as embaixadas, seja até o Itamaraty aqui no Brasil. Foi muito bem sucedido. Eu quero aproveitar também e agradecer minha equipe lá na Secretaria de Relações Internacionais, que a todo momento, mesmo distante fisicamente, se mostrou pronta para poder colaborar nesses objetivos logo no início da pandemia. E eu tenho certeza que nós sairemos mais fortes com a lição do valor ao ser humano e da importância de nós termos a utilização da tecnologia. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada. Fico muito feliz em ouvir o senhor e saber que nós temos um avanço, né? A pandemia, de fato, contribuiu para muitas lições e muitos avanços, como o senhor bem colocou.
Queria passar então para a embaixadora Gisela, agradecendo pela disposição. A senhora está com o fuso horário bem aí na nossa frente, né? E mesmo assim se dispôs, assim como o Vitor, a nos atender fora do nosso fuso aqui, né? Mudando um pouquinho a agenda de vocês, mas embaixadora, dando a oportunidade para a senhora falar as suas palavras finais e também quais lições, né? Se a senhora pudesse colocar numa grande frase, quais foram as principais lições? A senhora disse que tem 30 anos de carreira, né, mas está vivendo um momento único, né? Quais foram, embaixadora, essas lições? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Queria também elogiar a iniciativa da ADB Sindical, de organizar esse debate importantíssimo. E a vantagem de falar por último é que você pode recolher as contribuições de todos. Então, importantíssima a sinergia, importantíssimo o uso de tecnologia, importantíssima a dimensão humana. E para fazer um resumo do ponto de vista de uma diplomata, eu acho que a lição é: não existe limites do que você pode fazer pelo seu país. Quer dizer, eu tive várias posições, contribuí de diferentes maneiras e nunca esperei estar contribuindo de uma maneira tão direta para os brasileiros que realmente são o nosso público, né? Então, eu acho que essa dimensão de servir o Brasil, que às vezes se perde no funcionalismo, as discussões às vezes não pegam essa dimensão. Quem entra no serviço público quer servir o país. E o Itamaraty oferece inúmeras oportunidades de fazer isso. E essa tem sido uma das mais gratificantes, acho que realmente pela dimensão humana do que a gente está fazendo num momento tão difícil para a sociedade. E aí eu acho que também o Itamaraty participará dessa discussão sobre como vai ser a sociedade daqui para frente, já que essa epidemia, essa pandemia, é um evento assim marcante do início do século XXI, que vai exigir muita reflexão, muitas mudanças importantes. Então, acho que é essa, mas eu acho que eu tenho a esperança de que essas mudanças sejam para o bem. Então, minha última palavra seria de esperança, que isso tudo vai passar, como está passando aqui na Europa, vai passar também no Brasil, e nós espero que aprendamos essas lições, inclusive de mais cuidado com a sociedade como um todo, de mais cuidado com o meio ambiente, de todos os riscos que isso pode implicar para a nossa própria vida. Então, espero que esse debate sobre o mundo que vai surgir seja também muito frutífero e com a participação de todos. Obrigadíssima pela oportunidade. Muito obrigada, embaixadora, obrigada, deputado, obrigada, Vitor, também, pelo tempo de vocês. Eu agradeço a todas e a todos que nos acompanharam